Bem, gente, mais uma segunda-feira aqui, na mesma sistemática que nós adotamos na segunda passada, tá? De antemão já informo para vocês que eu estou gostando muito das respostas da pergunta que nós deixamos lá no final do último vídeo sobre a importância do direito administrativo na vida de vocês. Gostando demais mesmo das respostas. A gente está atingindo o objetivo nosso aí nos nossos estudos. Respostas muito legais mesmo. E eu agradeço também a colaboração e o envio das respostas, que é importante para nossa avaliação, certo? O procedimento que nós vamos adotar aqui, como eu disse, é o mesmo, tá? Eu vou jogar na plataforma Teams os links dos vídeos de hoje, e no último vídeo eu vou deixar uma questão também para vocês responderem através de postagem. Achei legal o sistema, não sobrecarrega vocês e tá dando certo. Só para a gente rememorar, na aula passada nós relembramos onde que o direito administrativo se encaixa no estudo do direito em si. Né? Nós relembramos que o direito administrativo ele é um ramo do direito público. E por quê? Porque ele estuda justamente a administração pública, as regras, as normas, os princípios que norteiam a administração pública. Então, o que nós frisamos? O direito administrativo, ele estuda em si a administração pública, como a administração pública funciona, tá? Essa relação da administração pública com os administrados, que somos nós. Outra situação importante que nós vimos na aula passada é o fato de que o direito administrativo, diferentemente de outras matérias, ele não possui um código próprio. Então, eu não tenho um código de processo civil, eu não tenho um código de direito administrativo como eu tenho um código de processo civil, um código de direito penal, uma CLT, um código de direito tributário. No direito administrativo, não existe um código para nós estudarmos. Então, são diversas fontes, até nós vimos essas fontes, né? Leis, jurisprudência, costumes, entre outras, que são as fontes do direito administrativo. O que complica um pouquinho mais nossa vida, porque o estudante de direito administrativo, ele tem que estudar uma série de leis, uma série de princípios, de regras, ele tem que estar atento às jurisprudências que se modificam, os entendimentos que se modificam, mas tirando essa dificuldade, o direito administrativo é bem legal, é bem importante de nós estarmos atentos a todas as regras do direito administrativo, porque, como eu disse, é o nosso dia a dia. Eu acho que o direito administrativo hoje em dia, principalmente com tudo que está acontecendo, é o direito que mais está na moda aí, né? Que é a relação nossa com a administração pública, né? Quanto mais nós temos ciência dos nossos direitos, dos deveres do administrador também, fica mais fácil da gente cobrar um resultado, uma política pública eficiente. E uma outra situação que nós vimos também na aula passada a gente falou sobre os sistemas administrativos existentes e o adotado pelo Brasil. Nós falamos do sistema administrativo francês e do inglês. Só para relembrar, no francês, o ato administrativo praticado pela administração pública, ele só pode ser revisto pela própria administração pública. Ou seja, por um tribunal criado pela administração pública para rever um ato administrativo, seja por requerimento do administrado, seja por capacidade própria. No sistema francês, eu não posso questionar um ato administrativo via esfera judicial.
Porque existe esse tribunal administrativo que vai julgar situações, corrigir situações, decisões e atos administrativos. Então, o administrado ele não pode questionar um ato administrativo via esfera judicial, certo? Já no sistema inglês, que de antemão é o adotado pelo Brasil, todo ato administrativo, em regra, pode ser questionado via poder judiciário, certo? Existem algumas exceções que não me impedem de procurar o poder judiciário, mas elas implicam é, na hipótese de que o administrado ele tem que esgotar a esfera administrativa. Um exemplo bastante comum que eu acho que é bem conhecido é o do INSS, né? Alguns benefícios, eu não posso entrar com uma ação judicial requerendo um benefício de cara contra o INSS. Eu tenho que fazer o requerimento administrativo, se for o caso, passar lá para uma perícia administrativa do INSS, o INSS negando esse benefício que eu estou pleiteando, eu posso entrar com ação judicial. Sem fazer esse requerimento administrativo, eu não posso entrar com uma ação judicial porque vai me faltar interesse de agir. Correto? Basicamente foi isso que nós vimos na aula passada. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o regime jurídico administrativo, que é diferente do sistema jurídico administrativo, certo? Sistema francês e inglês. O regime jurídico administrativo é outra situação que nós vamos adentrar e vamos conversar sobre ele. Outro assunto que nós vamos ver são os princípios que regem a administração pública. Os explícitos, os implícitos, também é um assunto bem interessante. Vamos lá, então. Sobre o regime jurídico administrativo. A administração pública, ela tem um regime próprio, certo? Diferente da relação entre o particular com o particular, a administração tem um regime próprio. Então, o que a gente costuma dizer? Eu já até disse isso em outras aulas. Nós costumamos diferenciar a relação da administração pública com o particular, do particular com o particular entre posições. A administração pública ela está acima do particular. Nós costumamos dizer que é uma posição vertical. A administração pública está aqui e o particular está aqui. Por quê? Em virtude da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, em regra, existindo um conflito entre o interesse público e o particular, no regime jurídico administrativo prevalece o interesse da administração pública, prevalece o interesse público, diferentemente da relação entre particular e particular, que nós costumamos chamar de posição horizontal, igualdade. O particular está aqui e o outro particular está aqui. É o direito privado, certo? Entre dois particulares não existe supremacia, existe uma igualdade. Já na relação entre administração pública e particular, prevalece o interesse público. É a supremacia do interesse público sobre o particular, certo? E o regime jurídico administrativo, ele estuda e ele regula essa situação de supremacia em regra. Tá? Quando nós falamos em regime jurídico administrativo, o que vem na nossa cabeça? Todas as normas, todas as regras, todos os princípios que norteiam a administração pública. Vamos lembrar lá, nós não temos um código administrativo, certo? Então são uma série de normas, uma série de regras, uma série de princípios que norteiam a administração pública, tá? O regime jurídico administrativo, em regra, são todas essas normas, todas essas regras, todos esses princípios que norteiam a administração pública, tá? Como eu já disse aqui também, um dos pilares, uma das características principais do regime jurídico administrativo é a supremacia do interesse público sobre o particular. Tá?
o interesse da coletividade, o interesse da sociedade, ele sempre vai se sobrepor ao interesse particular. Mais para frente eu vou dar um exemplo sobre isso que vai nos clarear as ideias, que vai facilitar bastante o nosso modo de pensar sobre isso e entender o que eu estou querendo explicar para vocês. Mas o que a gente tem que saber de cara aqui é que o interesse da coletividade, o interesse social se sobrepõe ao interesse particular. E isso e com essa supremacia do interesse público sobre o particular, o que ela acarreta? Uma situação privilegiada da administração, tá? Mas sempre lembrando, princípio da legalidade, certo? A administração pública ela tem uma situação privilegiada em face do particular, com certeza, supremacia do interesse público sobre o particular, mas sempre sujeito a regras, sempre sujeito à lei. O administrador público ele não pode fazer o que ele quiser, certo? O interesse público se sobrepõe ao particular, mas sempre sujeito a regras. Tranquilo? Eu gosto sempre também de deixar, a gente falou algumas características do regime jurídico administrativo, como eu faço em sala de aula, eu gosto de deixar um conceito para vocês sobre o regime jurídico administrativo. Não é o mais importante, o que é interessante para nós aqui é nós entendermos o que é o regime jurídico administrativo, que são as normas, regras e princípios que norteiam a administração pública. É o estudo aí da administração pública, é o estudo das leis que norteiam a administração pública, as práticas da administração pública. Mas vamos deixar um conceito para vocês que não precisa decorar de jeito nenhum, mas é só para nós organizarmos todas essas características que nós já conversamos, certo? Está no nosso material de apoio, que eu já anexei nos arquivos na plataforma Teams, como aula 3, regime jurídico administrativo, mas só para a gente ter um conceito aqui básico sobre regime jurídico administrativo, conjunto de normas, regras e princípios que regulam a administração pública, evidenciando a supremacia do interesse público sobre o particular, colocando a administração pública em situação privilegiada, certo? Só deixar um ponto aqui, em regra, sempre que a administração pública estiver participando de uma relação, o que vai ser aplicado é o regime jurídico administrativo, que é esse regime jurídico próprio da administração pública. Mas existem situações em que a administração pública também se sujeita a regras existentes entre os particulares, como, por exemplo, quando a administração pública loca um imóvel de um particular, que isso pode acontecer, certo? Daí ela vai se sujeitar à lei do inquilinato, certo? Então vamos lá, em regra é o regime jurídico administrativo, mas existem situações em que a administração pública também se sujeita às regras existentes para os particulares, tá ok? Mas o que a gente precisa saber aqui, o básico, é o regime jurídico administrativo, normas, regras e princípios que norteiam a administração pública, certo? No próximo vídeo aqui que nós vamos gravar, nós vamos falar sobre os pilares do regime jurídico administrativo, certo? Um abraço.